Boa noite. Olá, boa noite. Eduardo Cunha renuncia à presidência da Câmara e, embora continue deputado, o mandato está suspenso pelo Supremo. Agora à noite, em nova manobra, Cunha entra com recurso para que seu processo de cassação volte para o Conselho de Ética para revisão, já que ele não é mais presidente. José Dirceu é indiciado pela terceira vez no esquema de corrupção na Petrobras. Ele já foi condenado a 20 anos de prisão e o governo federal prevê rombo de 139 bilhões de reais nas contas públicas no ano que vem. Essas e outras notícias você acompanha daqui a pouco, após um rápido intervalo. Verônica Hipólito, campeã sul-americana de salto em distância. Sandy Correia, aluna do SESI São Paulo. Dainara de Paula, recordista sul-americana de nado borboleta. Isabela Caetano, aluna do SESI São Paulo. Dezenas de atletas do SESI São Paulo estarão nos Jogos do Rio. Mas a maior conquista está aqui. Eles são exemplo para milhões de jovens. E isto vale ouro. O Brasil tem jeito. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Tudo Seu de hoje. Vamos descobrir o que acontece no nosso corpo quando nós estamos apaixonados. Caçulinha vai acompanhar o musical. Isso mesmo. E o musical traz Bolero dos Bons, com Gauer. E ainda tem um bate-papo sobre a corrida ciclística 9 de julho. Anota aí para não esquecer. Todo seu, é hoje, 10h30 da noite e pode vir que eu estou te esperando. A eleição do novo presidente da Câmara dos Deputados será na terça-feira que vem. O presidente interino da Casa, Valdir Maranhão, do PP, tinha agendado para quinta-feira, mas os líderes partidários não aceitaram e anteciparam a data da eleição. Cunha renunciou ao comando da Câmara, mas mantém o mandato de deputado federal. A renúncia foi anunciada numa rápida coletiva de imprensa. Cunha foi afastado do cargo e do mandato de deputado pelo STF em 5 de maio por obstruir as investigações da Lava Jato. Ele só pode frequentar o Congresso com ordem judicial. Cunha alegou que a Câmara está acéfala. Fruto de uma interinidade bizarra, que não condiz com o que o país espera de um novo tempo após o afastamento da presidente da República. Cunha chegou a chorar e disse que era vítima de perseguição. Quero agradecer especialmente a minha família, de que os meus algozes não tiveram o mínimo respeito, atacando de forma covarde, especialmente a minha mulher e a minha filha mais velha. Estou pagando um alto preço por ter dado início ao impeachment. Não tenho dúvidas, inclusive, que a principal causa do meu afastamento reside na condução desse processo de impeachment da presidente afastada. Tanto é que meu pedido de afastamento foi protocolado pelo PGR em 16 de dezembro de 2015, logo após a minha decisão de abertura do processo. Na Câmara, Eduardo Cunha é alvo de um processo por quebra de decoro por ter mentido sobre a existência de contas no exterior. O caso será decidido no plenário em agosto. No Supremo Tribunal Federal, Cunha também é réu em 2 ações penais da Lava Jato e alvo de uma nova denúncia por envolvimento em corrupção na Petrobras. Num destes inquéritos, ele é acusado de receber 5 milhões de dólares de propina. Agora, com a renúncia, o caso dele no Supremo deve ser decidido na segunda turma, com 5 ministros, e o julgamento não é transmitido ao vivo pela TV Justiça. E caso seja condenado, ele pode recorrer ao
ao plenário do STF. Em Curitiba, com o juiz Sérgio Moro, Cláudia Cruz, mulher de Cunha, responde a inquérito que investiga a corrupção na Petrobras. Nos últimos dias, Eduardo Cunha viu outros aliados serem alvos da Lava Jato. Na semana passada, foi preso o lobista Lúcio Bolonha Funaro, acusado de ser o operador financeiro de Cunha. A prisão foi feita após a delação do antigo aliado Fábio Cleto, ex-vice-presidente da Caixa Econômica Federal. Em depoimento, Cleto disse que Cunha recebia propina do Fundo de Investimento do FGTS. Segundo o delator, o PMDBista ficava com 80% do dinheiro arrecadado do esquema de corrupção. Eduardo Cunha sempre negou ter recebido propina. E a renúncia de Cunha à presidência da casa teve repercussão imediata entre os deputados. Para o PT, a saída foi um acordo entre Cunha e o governo Temer para salvar o mandato do deputado afastado. Ele renuncia na data de hoje, acordado para ter o seu mandato preservado e para fazer uma eleição rapidamente que possa levar à presidência da Câmara, mais uma vez, um aliado de Eduardo Cunha. Ou seja, Cunha renuncia para continuar comandando. Carlos Marum, do PMDB, aliado de Cunha, negou que exista um acordo. Isto não é acordo, isso é sentimento. Eu tenho um entendimento de que o ambiente da casa fica mais distensionado. Ivan Valente, do PSOL, disse que Cunha estava isolado. Ele sempre ameaçou outras pessoas, o seu partido, a sua base aliada, com denúncias que poderiam intimidar as pessoas. Só que ele ficou isolado frente aos seus próprios aliados e ele não teve saída, a não ser essa. Mas que se cuidem todos aqueles que foram seus aliados, porque se ele cair atirando, entende? Vai sobrar para muita gente. Alessandro Molon, da Rede, comemorou a renúncia do PMDBista. Uma notícia que a população já vinha esperando há muito tempo e que, como sempre, ele tenta transformar suas derrotas em manobras para obter benefícios. Nada surpreendente. O deputado Eduardo Cunha foi derrotado no Conselho de Ética, o deputado Eduardo Cunha vai ser derrotado na CCJ e o deputado Eduardo Cunha será derrotado em plenário. Já o líder do governo, André Moura, disse que Michel Temer foi pego de surpresa com a renúncia. Segundo Moura, a orientação do Palácio do Planalto é de que o governo não deve se envolver diretamente na questão da sucessão de Eduardo Cunha. Ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, se encontra com empresários em São Paulo e diz que a renúncia de Eduardo Cunha não afeta o governo Temer. Durante o almoço, a notícia de que Eduardo Cunha tinha renunciado à presidência da Câmara provocou aplausos na plateia de empresários. Para o ministro, que foi advogado de Cunha, a renúncia não prejudica o governo Temer. É um ato individual e voluntário. Obviamente, agora a Câmara dos Deputados vai eleger o seu novo presidente. Não acredito que haja nenhuma alteração em relação ao maciço apoio que o governo do presidente Michel Temer tem tanto na Câmara quanto no Senado. Alexandre de Moraes defendeu a Operação Lava Jato e disse que não há prazo para a investigação terminar. A Lava Jato vai continuar? Vai continuar enquanto tiver crime para investigar. A cada nova operação, você não só comprova alguma coisa, mas está achando novos fatos, esses novos fatos serão investigados. Durante a palestra, o ministro da Justiça falou ainda sobre o plano para combater o tráfico de drogas e armas nas fronteiras, por meio de núcleos de inteligência que serão instalados em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E para reforçar a vigilância nas fronteiras, começou a valer hoje a regra que permite que policiais militares aposentados passem a integrar a Força Nacional, desde que estejam afastados da função até o prazo de 5 anos. Nesta semana, a Força Nacional assumiu a segurança das instalações das Olimpíadas no Rio. Alexandre de Moraes voltou a minimizar o risco de atentados durante o evento. Hoje, a probabilidade do Brasil sofrer algum atentado, terrorismo nas Olimpíadas é
quase nula. Nós estamos aplicando tudo o que há de mais moderno em relação à prevenção, mapeamento e rastreamento da questão de terrorismo. E a Polícia Federal deflagrou a 32ª fase da Operação Lava Jato. Batizada de Caça-Fantasmas, a ação identificou que uma instituição financeira panamenha atuava aqui no Brasil sem autorização do Banco Central. Foram cumpridos 17 mandados judiciais em Santos, no litoral paulista, em São Bernardo do Campo, no ABC, e em São Paulo. Segundo as investigações, o banco FPB Bank, de origem panamenha, não tem autorização do Banco Central para atuar no Brasil e realizava serviços clandestinos através de escritórios localizados em São Paulo. Isso demonstra para a gente que esse tipo de estrutura é uma estrutura que surge diante vamos dizer assim, da fartura de dinheiro sujo que tem no país. Esse dinheiro precisa ser movimentado, esse dinheiro precisa ser, esse patrimônio precisa ser lavado, né? Ocultado as suas origens, e aí é nesse espaço que crescem situações como essa. Para a Polícia Federal, chama a atenção a terceirização dos serviços que os envolvidos utilizavam para lavar dinheiro. Todo esse esquema investigado pela Lava Jato também desenvolveu, mas não só, esquemas para permitir o fluxo de dinheiro. Nós estamos falando enfim, quantias astronômicas ligadas à corrupção, crime de cartel, licitações, enfim. Todo esse dinheiro precisa fluir. Então, já a investigação ela já se deparou com operadores, com doleiros, com laranjas, com empresas de fachada. E, obviamente, como o dinheiro é muito, outras estruturas estão sendo descobertas, desvendadas. Os serviços disponibilizados pela instituição financeira investigada e pelo escritório Mossack Fonseca foram utilizados por pessoas e empresas investigadas na Lava Jato. Por isso, os investigadores acreditam que recursos retirados ilicitamente da Petrobras possam ter transitado pela instituição financeira. São apuradas as práticas de crimes contra o sistema financeiro nacional, lavagem de ativos e organização criminosa transnacional. Os investigadores não divulgaram os valores movimentados nessas contas irregulares. Conselheiro do CARF é preso em Brasília, acusado de pedir propina ao Banco Itaú. O integrante do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, João Carlos de Figueiredo Neto, foi preso em flagrante pedindo R$1,5 milhão. Ele era o relator de um processo que trata de créditos tributários que o Itaú deixou de declarar na fusão com o Unibanco em 2008. A Receita cobrava uma multa de R$18,7 bilhões. O conselheiro queria o dinheiro para apresentar um voto favorável ao banco. A denúncia que o levou à prisão partiu do próprio Itaú. O CARF é um órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, responsável por julgar recursos de autuações aplicadas pela Receita Federal aos contribuintes e às empresas. O advogado paulista foi indicado ao CARF pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. A prisão não está relacionada à Operação Zelotes, que investiga um esquema de corrupção no CARF e na compra de medidas provisórias. Em nota, o Itaú diz ter sido vítima de conduta inadequada do conselheiro. O CARF diz lamentar o episódio e se colocou à disposição das autoridades para colaborar nas investigações. A CNI também disse que apoia as investigações e defende a punição de eventuais culpados por supostas fraudes em julgamentos do CARF. A entidade informou ainda que vai pedir o descredenciamento do conselheiro João Carlos de Figueiredo Neto. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Eu mesmo não faço, mas conheço muita gente que faz. Tem gente que anda com o dinheirinho separado para o ladrão, para ser assaltado, né? O Conselho Administrativo e Recursos Fiscais, o CARF, é feito para isso, é uma espécie de dinheiro para o ladrão. Foi feito para ser roubado, né? Não tinha outro jeito. Agora você veja o seguinte, esse conselho está sob uma grande vigilância policial dos promotores na Operação Zelotes. No entanto, o senhor João Carlos Figueiredo Neto, conselheiro do CARF, marcou um encontro com um diretor do Itaú para tomar dele R$1,5 milhão e fazer o jogo do banco na decisão que o CARF ia tomar. O CARF é para defender o contribuinte, hein? A respeito da fusão do Itaú com o Unibanco. Bom, foi preso
E é a demonstração exata de que, como naquele tempo do sindicalismo se dizia, o povo na rua, a luta continua, hoje esse jovem conselheiro do CAF está dizendo o seguinte: o ladrão na rua e a corrupção continua, ou melhor, o ladrão na rua e o furto no lugar da luta continua. Quer dizer, o Brasil realmente é de doer, é de chorar, é de soluçar. Você não acha? Com Lava Jato e tudo, o ladrão não desiste. Bom, eu volto aqui terça-feira, direto ao assunto. Até. Ex-ministro José Dirceu foi indiciado pela terceira vez na Lava Jato. De acordo com a Polícia Federal, há indícios de que o ex-ministro tenha cometido os crimes de corrupção ativa, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Segundo os investigadores, José Dirceu tinha despesas pessoais pagas pela empresa Hope, que mantinha contrato com a Petrobras. As supostas irregularidades vieram à tona na 17ª fase da Lava Jato, que foi chamada de pichuleco. Dirceu já foi condenado na Lava Jato a 20 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ele ainda é réu em outra ação, que apura irregularidades da Petrobras em contrato de compra de tubos. Além de Dirceu, hoje, a PF indiciou outras 7 pessoas, entre elas Milton Pascovitch e Roberto Marques, ex-assessor de Dirceu. Em mais uma manobra para evitar a cassação do seu mandato, o deputado Eduardo Cunha, do PMDB, apresentou agora à noite um recurso na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Dessa vez, Cunha pede que o processo volte ao Conselho de Ética para ser julgado como um deputado comum. Na votação que aprovou o parecer a favor da cassação de seu mandato, ele ainda estava na condição de presidente da Câmara, mesmo afastado. Com esse novo recurso, Cunha deve adiar o processo de cassação para agosto. Já está preso o homem que atropelou e matou um ciclista na noite de domingo na rodovia Imigrantes. Hoje, ele teve a prisão temporária decretada e deve permanecer preso por pelo menos 5 dias. A audiência de custódia, que começou pela manhã, terminou por volta das 4 horas da tarde no Fórum de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Uma denúncia anônima levou a polícia ao local de trabalho de Sérgio Meliunas, de 45 anos, que é motorista de ônibus. Ele foi preso em flagrante e confessou o crime. Na delegacia, contou aos investigadores que na noite de domingo estava com amigos no carro indo para um restaurante. Ele trafegava pelo acostamento da rodovia dos Imigrantes, na altura de Diadema, e disse que não viu o ciclista Dorgival Francisco de Souza. Quando houve a colisão, todo mundo pensou que fosse uma pedra que tivesse jogado, né? Aqueles tiraços no rosto da gente e tal. Daí um falava, não, vai embora, não, para, não é perigoso e tal. Então a gente nem sabia o que estava acontecendo, o que tinha acontecido. O braço do ciclista ficou pendurado no vidro dianteiro do automóvel e foi localizado a 2 quilômetros do local do atropelamento. O motorista, que fugiu sem prestar socorro, disse que saiu em alta velocidade porque estaria fugindo de um suposto assalto. 2 motoqueiros encostaram em mim para levar o carro. Aí um gritou, perdeu. Sai correndo. O carro foi encontrado coberto na garagem da casa de Sérgio. O veículo passou por perícia. Foram colhidas amostras de pele e de sangue e também peças que se desprenderam da lataria. O motorista deve responder pelos crimes de homicídio doloso, quando há intenção de matar, omissão de socorro, fuga do local do crime e ainda ocultação de cadáver. Ele já tinha 2 passagens pela polícia, a primeira por violência doméstica e a outra em 2007 pelo envolvimento em outro acidente de trânsito que resultou na morte de uma pessoa. Para o delegado, Sérgio assumiu o dolo por estar trafegando pelo acostamento e disse que o depoimento dele é inconsistente porque contradiz os indícios e as provas materiais que já foram colhidas. O atropelador não teria nem sequer identificado os amigos que supostamente estavam com ele. Ao final da audiência, a Justiça decretou a prisão temporária do motorista por 5 dias.
O advogado de Sérgio Meliunas disse que vai pedir amanhã um relaxamento da prisão de seu cliente. O governo federal anunciou hoje 3 medidas que mudam regras da Previdência Social. O objetivo, de acordo com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, é equilibrar as contas públicas. Para este ano, a estimativa é de que o rombo do INSS some 146 bilhões de reais, com alta de 70% em relação a 2015. Uma das medidas autoriza estados e municípios a fazer adesão ao FUNPRESP, Fundo Opcional dos Servidores Públicos da União, entidade fechada de previdência complementar, para que seja possível antecipar uma contribuição futura dentro do fundo. Outra medida é a revisão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. E, por fim, a medida que vai mudar a inscrição de acesso ao benefício pelo cadastro único, com o objetivo de dar maior eficiência na gestão dos recursos. De acordo com o assessor especial da Casa Civil, Marcelo de Siqueira, o governo pretende passar a fazer essas revisões a partir de agora e estimou que a medida deve reduzir os gastos com pagamento dos benefícios em 6 bilhões de reais por ano. Fazendo uma estimativa baixa, que nós consideramos que vai ser facilmente superada, de que nós teremos uma taxa de reversão em relação aos auxílios-doença de pelo menos 30%, ou seja, do total de 840 mil auxílios-doença, pelo menos 30% vão ser, ao final desse processo, cessados. Isso vai gerar uma economia anualizada, estimada, de quase 4 bilhões de reais só no auxílio-doença. Na aposentadoria por invalidez, fazendo uma estimativa também razoável de uma possibilidade de reversão de cerca de 5%, nós teríamos nesse benefício uma economia anualizada de 2 bilhões 340 milhões de reais. Então, somando as duas, nós chegaríamos a uma economia anualizada estimada de 6 bilhões e 300 milhões de reais. O governo anunciou também a proposta de uma meta fiscal com um rombo de 139 bilhões de reais para as contas públicas do ano que vem. O anúncio foi feito pelos ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Diogo de Oliveira. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, também participou da coletiva. A proposta inicial era um déficit de 194 bilhões de reais, mas, segundo Meirelles, o valor de 139 bilhões de reais só foi possível devido a um esforço enorme de contenção de despesas e aumentos de receitas. O valor também é inferior aos 170 bilhões de reais previstos para este ano. O maior esforço aqui, na realidade, é o esforço do lado das despesas públicas, porque só isto já nos leva a uma redução de quase 80 bilhões de reais do que seriam as despesas públicas acima dessa que estamos projetando, caso fosse mantida a tendência de crescimento dos últimos anos. Ainda segundo o ministro da Fazenda, para cumprir a meta de déficit deste ano, o governo precisará fazer um esforço arrecadatório de 55 bilhões de reais no ano que vem. Para isso, o governo vai vender empresas e fazer concessões para arrecadar o valor, mas não descarta também subir impostos. Temos aqui um esforço que vai se concentrar em grandes itens. Temos, por exemplo, venda de ativos, outorgas, concessões, seja na área de petróleo, sejam aeroportos, sejam áreas diversas em que o governo federal se compromete num esforço muito forte de geração de receitas adicionais. Meirelles também informou que a estimativa para o crescimento do Produto Interno Bruto do ano que vem passou de 1% para 1,2%. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo.
A equipe econômica quis mostrar números menos ruins, mas não tem muito jeito. Vai demorar muito para as contas voltarem a ter superávites. A deterioração foi muito pesada, com as despesas crescentes da Previdência, até por irregularidades, gastança exagerada, queda forte da geração de impostos com a recessão e ainda tem as bondades de agora. Temer pegou muita coisa encaminhada e, para não gerar atritos, foi cedendo. Apoiou o reajuste do funcionalismo, deu aumento maior para o Bolsa Família, liberou dinheiro para a educação, renegociou as dívidas dos estados, situação, aliás, ainda em aberto. Até por um erro de estratégia, não conseguiu a aprovação de urgência da matéria na Câmara. Definiu a meta do ano que vem sem saber quanto a renegociação pode pesar de fato. Agora, o fato é que, mesmo propondo mudanças importantes na evolução das contas a longo prazo, como aquela limitação do aumento das despesas com base na inflação passada e a reforma da Previdência, o governo Temer terá de conviver com imensos déficits das contas, como o deste ano, de mais de 170 bilhões de reais, e do ano que vem, previsto agora, em 139 bilhões. Pode acelerar concessões, privatizar, ampliar o prazo de repatriação de recursos, rever programas sociais e benefícios, como auxílio-doença e invalidez, e até aumentar impostos, o que não está descartado, que as contas vão continuar no vermelho. O mais importante é que, além da aprovação das medidas e reformas de maior alcance, consiga convencer a sociedade, agentes econômicos, investidores, que a situação vai melhorar. Se passar maior confiança, o custo da rolagem da dívida e de captação de recursos cai, a inflação pode baixar mais fácil, dando espaço para o corte dos juros, a curva da dívida pública melhora, a economia reage, reforçando a geração de impostos, o que ajudaria no ajuste fiscal. Uma virada no atual ciclo da economia depende muito da confiança. Daí a preocupação toda com o anúncio dessa nova meta ou do novo rumo das contas para 2017. Temer terá de trabalhar muito bem com essa situação, que é negativa. Eu volto na segunda. Até lá. Investigadores criticam falta de segurança na empresa Prosegur de Ribeirão Preto. A companhia foi alvo de um mega assalto na terça-feira. Segundo os investigadores, apenas um homem fazia a vigilância do local no momento da ação da quadrilha. Ontem, o governador Geraldo Alckmin já havia dito que as empresas de transporte de valores devem reforçar a segurança para não colocar em risco as pessoas que vivem perto das companhias. A Prosegur diz que cumpre rigorosamente o que é exigido pela lei e que investe em tecnologias para aumentar o nível de segurança de suas operações. Na terça, uma quadrilha com 20 homens roubou a empresa, explodiu parte do prédio e trocou tiros com a polícia. Os bandidos mataram 2 pessoas, entre elas um policial rodoviário. A Prosegur não divulgou o valor roubado, mas ele é estimado em 60 milhões de reais. E pelo menos 7 dos 15 veículos usados no mega assalto foram encontrados hoje em um canavial da cidade de Jardinópolis. 5 carros, uma van e um caminhão-baú, todos blindados. E a polícia acredita que mais homens participaram da ação. Antes eram estimados 20 bandidos, mas agora as investigações apontam para cerca de 40 pessoas. Hoje, o governador Geraldo Alckmin anunciou que a Secretaria da Segurança Pública vai pagar recompensas de R$50 mil a quem der informações que efetivamente levem à prisão da quadrilha que roubou a Prosegur de Ribeirão Preto. As denúncias podem ser feitas pela internet no site webdenuncia.org.br. O Tribunal de Contas do Estado deu prazo de 30 dias para que a CPTM esclareça uma série de suspeitas de irregularidades envolvendo 6 contratos de 2013 para a manutenção de trens em São Paulo. As contratações somam R$1 bilhão e 100 milhões de reais. 2 contratos foram assinados com a empresa CAF Brasil e outros 4 com o consórcio TMT. Executivos das empresas já são réus por formação de cartel e fraude a licitações para a compra e reforma de trens do metrô de São Paulo entre 2002 e 2009, durante os governos do PSDB. A CPTM informa que irá prestar os esclarecimentos sobre o processo no prazo fixado pelo TCE. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite para você e para você, Gabriel. Tchau, até amanhã. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê amanhã. Fique agora com o Rony Von no Todo Seu. Até lá. Embarque para o Maranhão com Hoje Tem. Logo mais, 11h30 da noite. Assista agora Todo Seu.